E aí, pessoal, acaba de chegar na Netflix a nova série do produtor Ryan Murphy, Dahmer, Canibal Americano, baseada em fatos reais sobre o serial killer Jeffrey Dahmer. Eu assisti tudinho lá e vou dizer aqui agora pra vocês o que eu achei. Então, quando se fala de Ryan Murphy, né, a gente pensa sobre a gama, a grande quantidade de séries que ele produz e atualmente ele tem um monte em produção, né? E aí a gente pode pensar que provavelmente as séries vão ter boa música, a gente vai poder pensar que as séries vão ter críticas sociais bem fortes, a gente pode pensar que as séries vão ter representatividade, a gente pode pensar que as séries vão ter fatos reais, crimes que realmente aconteceram, acidentes, e a gente pode imaginar que vai misturar um pouco de terror também aí. E a gente pode imaginar isso tudo porque o produtor já circulou por todos esses meios, né? Ele já fez a famosa Glee, 911, 911 Lone Star, American Horror Story, American Horror Stories, American Crime Story, a poderosa Pose, já fez também Field, Nip Tuck e vários outros trabalhos, e atualmente está trabalhando exclusivamente para a Netflix, apesar de também continuar produzindo as séries lá do FX e da Fox. Na Netflix ele já fez, entre outras coisas, a série The Politician, que aí fala um pouco sobre política também, trazendo essas críticas sociais. Agora, sua nova série é baseada em fatos reais sobre o assassino canibal Jeffrey Dahmer. E eu já tava meio assim, né, quando eu vi anunciar, né, porque a série estreou na última quarta-feira, né, dia 21, e ela foi anunciada, né, até onde eu sei, na semana anterior, no dia 14, lançou 2 trailers ali no espaço de uma semana e já lançou a série. E já vou adiantar aqui, né, já falei a beça, mas já vou deixar claro aqui que esse vídeo vai ter spoilers, assim, porque eu vou comentar todos os 10 episódios. Se você ainda não viu ou se incomoda com spoilers, eu recomendo você ir lá na Netflix assistir e depois voltar aqui no vídeo. Se você já assistiu ou não se importa com spoilers, pode continuar daqui. E aí a gente vai entrando nessa série, principalmente por ser baseado em fatos reais, já com uma ressalva, né? Eu vi que a classificação era 18 anos, vi mais ou menos sobre o que era a história, dei uma lida também sobre a questão do caso, e fui assim, né, tipo, na coragem, tipo, vou ver essa série e sei que vou ficar assim, com repulsa e tudo mais. E não foi necessariamente o que aconteceu. Eu gosto da direção de alguns episódios, né? Os diretores vão mudando ali. Eu gosto da trilha sonora, não do final da temporada, os 3 últimos episódios ali eu acho a trilha sonora pouco representativa, pouco marcante, mas eu gosto da direção, eu gosto da direção principalmente do primeiro episódio, eu gosto de todo esse trabalho que eles vão fazendo, mas eu não gosto do roteiro, da construção narrativa. Eu sei que é baseado em fatos reais, eu sei que eles têm que seguir mais ou menos ali uma cartilha dos acontecimentos. Mas assim, quando você pega uma história real, eu posso dar o exemplo, por exemplo, do filme da menina que matou os pais e do menino que matou meus pais, né? Que são os filmes nacionais aqui, sobre o caso von Richthofen. Esses filmes, né, como foi lançado 2 filmes de perspectivas diferentes, a gente pode ver como a gente pode pegar uma mesma história e contar de outras perspectivas. Então a gente pode fazer uma construção narrativa. Eles ali, né, a produção do filme decidiu fazer as duas formas e aí fizeram a história, tanto a versão dela quanto a versão dele. E aí eu acho que a série, justamente, ela perde um pouco nisso. Porque eu acho que ela segue uma narrativa muito romantizada, muito justificada. Parece que fica a série inteira tentando explicar o porquê ele é assim, o porquê ele é daquela forma. Então, a questão é a seguinte: por que eu falo sobre o romantizar? Eu acho que quando conta toda a história dele, sobre o que eu passava durante a infância, sobre o que ele passou durante a juventude ali, a adolescência, sobre o fato de ser rejeitado pela mãe, pelo pai, de certa forma, de os meninos não terem interesse nele, né, pelo fato dele ser gay e tudo mais, e ele sempre se sentir muito sozinho e tal, parece que é um estudo de personagem, assim como foi feito em Coringa, por exemplo, aquele filme lá de 2019, estrelado pelo Joaquin Phoenix, que tipo assim, o Coringa ele é construído de uma forma para mostrar que o personagem precisava de ajuda,
precisava ser aceito e ele não foi. E a forma que a sociedade foi doente com ele, ele acabou se tornando doente também. Sabe, a persona Coringa, ela surge do fato de que as pessoas rejeitam, tratam ele mal e tudo mais. E aqui a gente fica um pouco nessa parte meio cinza, porque é uma história real, como eu falei, e fica aquela complicação de você poder, né, entender realmente. No sexto episódio ali, mais ou menos, a gente tem a relação do Jeff com o Tony, né, que é um menino surdo, e eles acabam ali se relacionando de certa forma, e o roteiro é todo criado pra gente ter uma empatia, não só pelo Jeff, mas também por aquele relacionamento, ao ponto de fazer com que o público, de certa forma, torça para o Jeff, de repente, parar de fazer aqueles crimes e ficar com esse menino, porque ele realmente gostou um do outro e tal, e realmente, de repente, o amor vai mudá-lo. Ali no sexto episódio, também de certa forma, né, esse episódio que mostra ali o Tony, né, a história ali do Tony, eu acho interessante também porque a gente vê também uma perspectiva da vítima, né? Um pouco da história dela, é uma coisa que a gente não vê muito em séries criminais, principalmente de crimes reais, né? A gente nunca vê a perspectiva das vítimas. A gente tem isso ali um pouco com o Tony, mas eu acho que no geral faltou isso, né? Eu acho que você fazer isso, até era uma proposta da série, né? Mostrar mais uma perspectiva das vítimas e da polícia e de como aquilo ali aconteceu, né? Dos próprios vizinhos e tudo mais, mas eu acho que não mostra muito isso. A Glenda, por exemplo, que é a vizinha dele que fica entrando em contato com a polícia, ela aparece só no começo e depois só mais pro final. A gente fica muito tempo sem vê-la. Aí a gente tem um pouco a perspectiva do Tony. A questão da polícia não é muito apresentada. Eu acho que fica faltando realmente a gente ver esse outro lado, a gente mudar um pouco a forma de contar essas histórias. E aí, justamente, eu acho que no grosso, assim, no seu cerne principal, a série, na verdade, é toda sobre a perspectiva do Jeff. Tanto que no original se chama The Jeffrey Dahmer Story, ou seja, a história de Jeffrey Dahmer. Então, é sobre a história dele, é sobre o serial killer. Eles tentam vender que vai mostrar a perspectiva das vítimas, das famílias das vítimas, das pessoas que foram afetadas pelos crimes do Jeff, mas na verdade eles mostram a história do Jeff pela perspectiva do Jeff. O conceito é bem diferente do que é feito na prática. Eles até tentam enveredar por esse lado de mostrar outras perspectivas sobre o caso, mas o central realmente é a visão do assassino, do serial killer. Eu acho que isso deveria ter sido bem mais aprofundado, assim. Eu acho que a série ela foca muito nessa questão da psique dele, quais seriam os motivos para ele fazer aquilo. Eu acho que a série deveria se aprofundar mais nas questões que ocorreram durante os crimes, e aí tanto do que acontecia com o Jeff, né, o serial killer, como também o que acontecia com as vítimas e com as famílias das vítimas. Porque já no começo a gente vê, por exemplo, cartazes de procurados, mas a gente não sabe quem são aqueles rostos, a gente não sabe quem são aquelas famílias que estão procurando. A gente vê um pouco depois no final a mãe do Tony pregando cartazes dele, mas já tinham outras pessoas desaparecidas e ninguém sabia que tinham sido assassinadas por ele, pelo Jeff. Então eu acho assim que a gente fica muito nesse lado da visão do assassino, da família do assassino, do que ele passou, e não um pouco do que os atos dele estavam causando nas outras pessoas, repercutindo nas outras pessoas. Isso é mostrado, mas eu acho que ainda é muito de forma superficial. Não é tão aprofundado como deveria ser e como a série disse, né, que seria, como era, né, a proposta inicial ali da narrativa. Eu acho que você ficar tentando justificar, explicar o que aconteceu com ele, por que de repente ele é assim e etc. Até no final a gente vê, né, que a mãe quer estudar o cérebro dele, quer que o cérebro dele seja estudado, né, para poder estudar, para poder entender por que ele fez tudo aquilo e tudo mais. Eu acho que fica muito ruim a gente tentar justificar e explicar essas situações, né? E aí uma frase que me marcou muito no final da temporada foi o fato de uma das mães das vítimas falarem, né, que vamos abrir um processo e não sei o quê, porque estavam fazendo gibis contando a história do Jeff, e depois já começando a fantasiar, ele tipo assim se tornou um personagem de gibi e tudo mais. E aí uma das mães fala assim, vamos processar de novo, não sei o quê, e uma outra fala, mas vai adiantar, porque a gente já perdeu o último processo e não sei o que. Ela falou assim, mesmo que a gente perca, a gente vai lembrar que os nossos filhos não eram só vítimas dele. Que os nossos filhos, eles eram mais, eles tiveram vida, eles tocaram a vida das pessoas, eles eram pessoas divertidas, eram pessoas alegres, tal, 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 tal.
E ela fala, mesmo que a gente perder no tribunal, a gente vai acabar vencendo de qualquer forma, porque os nossos filhos não vão ser esquecidos. Isso me marca, assim, porque a série, ela podia ter sido montada, por exemplo, da perspectiva desses familiares. A gente tem entendido um pouco mais da vítima, tendo visto mais um pouco disso ali, e não tentar entrar na psique deste cara. Porque o que ele fez para mim, por exemplo, pelo menos, é injustificável. Ele é um assassino serial, canibal, e ele matou várias pessoas, a maioria delas negras. E assim, precisa você realmente explicar? Precisa você realmente criar uma redenção? Tornar isso uma empatia para o público? Eu acho que é romantizar demais uma coisa que é hedionda, é absurda. E aí eu acho que a gente viu pouco também dessas ações, porque pela sinopse a gente veria como ele conseguiu fazer tudo isso e se desvencilhar da polícia, porque a polícia também era negligente, etc, etc. Mas isso na verdade a gente não viu. A gente já vê ele sendo preso assim que a série começa e ele vai contando ali o que ele quer e a série vai seguindo, parece que os relatos dele. Mas claro que os relatos dele podem ser ali distorcidos, porque isso convém para ele. A gente não tem como saber, né? Então eu acredito que foram feitas muitas entrevistas com os familiares das vítimas, com os vizinhos dele no prédio, com a própria família dele de repente. E eu acho que aí você pode também ter um panorama mais completo e não seguir realmente o que esse cara, que tem uma resposta, né, uma fala ali que obviamente a gente deveria colocar em dúvida e levar aquilo como credibilidade. Eu acho que não deveria ser assim. E aí eu acho que eu esperava assistir essa série e ter repulsa, né? E ter raiva. Isso acontece porque você consegue imaginar. Assim, eu acho que apesar da linguagem até, né, que tem alguns palavrões, pelos temas ali que toca, por exemplo, como o canibalismo, eu acho que é justificável a série ser mais 18. Mas eu esperava uma coisa mais incisiva, para realmente mostrar para o público e fazer o que o Ryan Murphy faz também, que é criticar certas questões da sociedade, como a negligência policial. Porque ele matava a maioria de meninos negros, ele morava num bairro que era de maioria negra, e a polícia não respondia ali. Então era fácil para ele se safar. Né? Mas não mostra, na verdade, pra gente se ele realmente escolheu aquele lugar ou se ele escolhia essas vítimas porque sabia que a polícia não estaria atrás delas, a polícia não responderia nenhum chamado naquele bairro. Isso não fica claro pra gente assistindo. Da mesma forma que a gente começa a série, a gente vê uma bíblia satânica, depois a gente vê que ele monta um altar satânico na casa da avó, e no final, ali no último episódio, ele dá uma explicação meio rasa sobre o porquê que ele colecionava crânios e não sei o que ele queria fazer um altar pro diabo e tal, tal, tal. Mas a gente não explica como ele chegou até ali, se ele realmente começou a cultuar o satanismo, se realmente alguma dessas coisas que ele fazia tinha a ver com esses cultos satânicos, o porquê dele assistir certos filmes com os rapazes, por exemplo, como que foi essa questão dele fazer a lobotomia ali para criar zumbis? Isso fica muito pouco explorado e eu acho que a gente fica muito refém na história ali da narrativa dele, que é uma narrativa duvidosa, eu volto a repetir. E aí eu acho que algumas coisas ficam muito off, assim. Tem a personagem Glenda, por exemplo, né, que é a vizinha dele, que suscetivamente chama a polícia, né? Como eu disse, a polícia não atende, não dá muito ouvidos ao que ela faz, né? Que é interpretada pela Niecy Nash, né? Que já trabalhou com Ryan Murphy em Scream Queens. E aí eu acho que o personagem dela, ele se perde muito, porque assim, eu acho que, por exemplo, a série foca muito sobre como aquilo traumatizou ela, por ela ser vizinha, por ela sentir o cheiro dele cozinhando carne humana, e etc, etc, etc. Como a polícia foi negligente, por ela ser uma mulher negra, por ela morar num bairro negro, por eles não atenderem, não legal, enfim. E, inclusive por ela ter tentado até ajudar um menino, a polícia chegar lá e mandar o menino de volta para dentro do covil do assassino, em vez de ajudar um menino que acho que tinha ali 14 anos. E aí eu acho que o personagem dela, ele é um pouco off pra mim, porque ele está extremamente traumatizado. Eu entendo, ela era vizinha, ela sentiu o cheiro, aquilo machucou porque ela tentou ajudar, tentou, né, fazer alguma coisa pelas vítimas ali, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Mas eu gostaria de ver mais como foi isso para as famílias das vítimas.
como foi a questão deles tentando processar, tentando encontrar mais do que só botar ele na cadeia, uma forma maior de justiça para os filhos, né, para os netos, para os sobrinhos. Eu acho que eu precisava ver um pouco mais dessas mães, para eu poder ter uma certa empatia com o que aconteceu e não necessariamente com esse cara. Por que eu falo que não necessariamente com esse cara? Porque às vezes você consegue ter pena dele. Quando mostra alguns flashbacks, de que ninguém quer ficar perto dele, de que ninguém fala com ele, de que as pessoas na escola riem dele, de que os pais dele não ligam para ele, que largam ele sozinho e não sei o quê. E toda a atuação do Evan Peters é muito boa, só que cria uma dubiedade nesse personagem que você fica tipo, poxa, na verdade parece, né, que é o roteiro quer trazer. Poxa, ele é um assassino, ele é um canibal, mas ele sofreu isso, isso, isso. A mãe dele era psicótica, o pai dele largava ele. Sabe? Essas coisas todas, para mim, elas são muito difíceis de se assistir, porque eu acho que a série deveria tomar uma narrativa completamente diferente. E, na verdade, criar uma repulsa, uma antipatia, sabe? Um sentimento de que você está vendo realmente alguma coisa ali muito macabra. E eu acho que foi muito polida. Eu acho que eles poderiam ter sido mais incisivos, ter sido mais viscerais na forma de contar essa história e mostrar realmente ele como era um assassino serial, canibal, hediondo, sem remorso. E ter mostrado um pouco mais disso, ter se aprofundado um pouco mais do que realmente ele fazia, como ele enveredou, por exemplo, como eu disse, no satanismo, nessa coisa de criar zumbis, nesse modus operandi, e sobre essa negligência da polícia, que eu achei também que foi muito rasa, porque eu acho que deveria ter sido mostrada mais. Porque ele sempre ia no mesmo bar, ele sempre escolhia vítimas negras, ele sempre levava para o bairro dele, algumas inclusive chegavam a escapar, os vizinhos ligavam, as polícias viam alguma coisa suspeita e nada era feito. Eu queria ver como que esses relatórios chegavam na delegacia, os superiores como viam, porque depois no final a gente vê que eles tinham um sargento negro, e eles inclusive ficavam ligando, né, para uma família asiática que teve um dos filhos também vítima, mandando eles embora para a terra deles de volta. E um sargento que era negro, superior deles, fica, né, estranhando, olhando, observando, não gosta daqueles policiais que são negligentes e tal. Mas como que esses relatórios chegavam para esse superior? Como que isso acontecia ali? Eu acho que a série gasta 10 episódios com um monte de gordura que não precisava. É igual você vai, sei lá, no nutricionista e fala, ó, gordura animal é legal, gordura vegetal não. E a série tem um monte de gordura vegetal onde ela poderia preencher com gordura animal e não faz isso. Eu acho que fica muito raso, eu acho que cria-se muito uma narrativa pela perspectiva desse cara, do serial killer, e que é uma narrativa duvidosa, uma narrativa que a gente não deveria nem ouvir. A gente deveria ouvir as pessoas que sofreram com aquilo, o que elas conviviam, o que elas percebiam. Claro que também um pouco do que ele fala, porque é importante a gente também saber um pouco do background, o que acontecia com ele durante a infância, adolescência ali e a juventude, mas eu acho que a gente fica muito refém da versão dele, e a versão dele pode ser empática, pode ser carismática. Ah, Patrick, mas você acha realmente que as pessoas vão assistir essa série e vão criar empatia com ele? E sim, quando eu estava assistindo ainda a série, já pensando em fazer esse vídeo, eu já ia argumentar sobre isso, que tem pessoas que mandam cartas para assassinos condenados dentro da prisão. Cartas de admiração. E eu pensei nisso já no meio da temporada, e chegou no final e isso realmente acontece. Quando ele está na prisão, as pessoas mandam cartas para ele. Cartas de amor, pedem autógrafo, pedem desenhos, mandam dinheiro. Se pessoas fazem isso no mundo real, com uma pessoa que está ali, que matou realmente, imagina se assistindo uma série que as pessoas têm esse distanciamento de, é baseado em fatos reais, mas até então é uma ficção, de ter empatia por esse cara. Isso não é impossível. Então eu acho que é de certa forma até um pouco negligente, até um pouco desserviço você romantizar uma história como essa. E eu acho que romantiza sim. Tenta justificar sim. E eu não gosto disso. Eu sou muito fã do Ryan Murphy, eu assisto tudo que ele faz, mas realmente eu acho que ele perdeu ali a oportunidade de fazer uma coisa mais incisiva, mais visceral, como deveria ser. E realmente mostrar esse cara, porque assim... eu entendo muitas questões de, por exemplo, direitos humanos, etc. Mas eu acho que, assim, o que ele fez é injustificável. Ponto.
entrar no cérebro dele, descobrir o porquê que ele fez, tirar o dinheiro dele, botar ele com 15 prisões perpétuas, não vai trazer nenhum daqueles 17 jovens de volta. Então eu acho que a série poderia não romantizar, não criar pena, empatia, explicar, justificar. Eu acho que a série precisava mostrar, até como forma de alerta para as pessoas que de repente foram num bar, foram numa balada, de repente não ir para casa de alguém, sabe? Uma forma de também alertar e não, na verdade, de criar uma justificativa, uma empatia sobre um assassino serial e canibal. Que eu acho até que o canibalismo ele é muito citado durante a série, mas eu não acho que ele também é tão exemplificado como eu falei sobre o satanismo e sobre a zumbificação. Eu acho que também poderia ser mostrado mais isso. Por quê? Para criar repulsa e para criar alerta. Para ser um serviço. Ah, é entretenimento. Isso não é entretenimento. É uma história que de repente a gente precisa saber, mas tirar alguma coisa daquilo. Alertar o público. Alertar a população. É igual quando tem um serial killer à solta, a polícia depois de um tempo ela começa a divulgar isso para as pessoas tomarem cuidado na rua. É isso que deve ser feito. Alerta. Contar uma história, mostrar como esses caras agem. Até a própria polícia, né? Tem psicólogos dentro da polícia, dentro da força, no FBI, na força policial, né? Federal e tudo mais, para mostrar que estudam esses assassinos seriais, que estudam esses assassinos, essas pessoas, para poder entender um pouco ali do que acontece, para poder também, de repente, ter mais habilidades, ter mais conhecimento de como pegar outros assassinos que venham a agir. A gente precisa entender realmente como ele opera para a gente poder se alertar e tomar cuidado, não ter empatia. Como eu falei, a gente chega no metade ali da temporada, eles criam um roteiro para a gente torcer para ele. Não, ele matou, ele canibalizou, mas ele pode agora se recuperar e ficar com o Tony, que é um menino legal, tá gostando dele, não sei o que. Cara, não dá para você ter um roteiro assim numa série dessa, que é baseada em fatos reais. Isso aconteceu. Então, assim, eu acho que o Ryan Murphy, na escolha de produção e tudo ali, na escolha narrativa, ele não foi bem. Eu gosto da direção, eu gosto de alguns momentos da trilha sonora até ali a metade da temporada. Eu gosto do Richard Jenkins, que faz o Lionel, o pai dele. Eu gosto muito da participação da Molly Ringwald, mesmo ela não tendo tanto tempo de tela ali na narrativa, mas eu gosto muito dela. Eu gosto das escolhas de atores, eu acho que a personagem, como eu falei da Glenda, né, que faz a Glenda ali, eu acho que ela fica um pouco off, né, a vizinha, eu acho que eles exageram um pouco no personagem dela, no trauma que ela sente, eu entendo isso, mas eu não sei se caberia toda essa narrativa para aquele personagem. Eu acho que toda a questão racial, ela fica muito superficial também, apesar de a gente ter lá o reverendo, um pouco de vigília, umas coisas a gente não vê esses processos das famílias rolando, um pouco desse impacto sobre essa questão racista sendo levado à mídia. A gente tem um relance muito pouco do promotor, que não aparece depois mais, não mostra como que isso interfere na política, interfere na força policial. Eu acho que fica tudo muito superficial, temas realmente espinhosos que a série deveria adentrar para ficar focando numa versão tentando justificar os atos desse cara. Isso para mim me incomoda muito. Eu realmente fiquei muito incomodado com a série, é repulsiva pra caramba, mas mais porque eu fico pensando no que ele vai fazendo ali, e não necessariamente porque a série me mostra aquilo de uma forma que eu fale, caraca, isso é muito forte e eu preciso ver. E eu acho que a população precisa ver, como eu falei, para se alertar, para às vezes identificar, porque esses caras, muitos são comuns pra gente, convivem com a gente não sabe. Às vezes as próprias famílias não sabem. Então, de repente, para a gente identificar sinais, para a gente se alertar com os sinais que a gente possa ter na balada, no barzinho, numa festa e outras coisas mais. E a gente também poder discutir questões sociais, políticas, que eu acho que são muito importantes, como nesse caso aconteceu ali sobre a força policial, sobre o racismo e tudo mais. Então eu acho que a gente não se aprofunda tanto quanto deveria.
Eu acho que para um cara que produziu American Horror Story, fez um spin-off, eu acho que não vai tão forte no terror que isso pode causar. Eu acho que fica muito tudo pasteurizado. E eu acho que não precisava ser assim. Eu acho que tem muito verniz sobre essa história nesse segmento narrativo que eles escolheram para fazer essa série. E aí, infelizmente, eu não gostei da forma que... Eu sabia que eu não ia gostar da história em si, mas eu gostaria que a narrativa tivesse sido melhor trabalhada e não dessa forma, como eu disse, invernizada que eles fizeram ali. Infelizmente, eles optaram por fazer dessa forma e eu achei bem ruim. Bem ruim mesmo. Então é isso, galera, ó. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos se você ainda não assistiu, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!